Há um outro episódio com o Sai Baba, né? O senhor esteve com ele pessoalmente e recebeu algum benefício dele. Como foi essa história, professor? O professor Hermógenes, esse grande mestre da yoga, emérito escritor, muito amigo nosso, falava-me de Sai Baba. Dizia ser ele um homem especial e entretecia tantas considerações que eu fiquei desconfiado, porque quando eu vejo muito entusiasmo no mecanismo de autodefesa, eu procuro diminuir o impacto. Aconteceu então que, oportunamente, ele ia com um grupo de brasileiros e me convidou. Mas eu não tinha recursos para fazer uma viagem à Índia e não iria aplicar esse dinheiro, tendo aqui tantas necessidades. A CAPEM, Caixa de Pecúlio dos Militares, resolveu financiar a minha viagem e do Nilson. E nós acompanhamos o professor Hermógenes. Tivemos a grata satisfação de conhecer Sai Baba. Àquela época eu estava com muitos problemas cardiológicos. Isso foi 1991. Então eu sentia muita angina. E aqui, estando em casa, com muitas dores, um dia eu pedi a Sai Baba, porque Hermógenes dizia, evocando Sai Baba, ele atende. Eu disse, vou testar. Eu tomava um vasodilatador. Tomei e não deu resultado. Aí eu evoquei Sai Baba. E disse, Sai Baba, Hermógenes me contou que o senhor tem a capacidade da ubiquidade, ou a faculdade de atender pessoas de longe. E eu tive uma visão psíquica muito curiosa. Eu vi um homem, a moda Black Power, que não é a moda hindu, muito moreno e o cabelo bem Black Power, ele estendeu a mão e fez um gesto. E eu dormi. Quando eu acordei, eu achei que foi efeito do remédio. Então, no dia seguinte, na hora da dor, eu disse, hoje eu não vou tomar o remédio, para ver se ele interfere. E evoquei novamente. Repeti essa experiência. Tendo a mente muito racional, eu digo, isso é um efeito retar. O Isordil tem esse efeito até 24 horas. No terceiro dia, eu não tomei o remédio. Quando chegaram as anginas, eu voltei a evocar Sai Baba e aconteceu o mesmo fenômeno. Então eu passei a crer. Eu digo, em verdade, ele tem esse poder. Quando eu voltei, eu fui à Índia, ele passou, era uma multidão, eu estava sentado, ele sentado no chão, em postura lótus, ele parou e olhou para mim e disse à igreja assim, nós nos conhecemos. Eu sorri para ele, não disse nada. E ele disse, nós nos conhecemos. Quantos dias vai ficar aqui? Eu disse, 5 dias. Ele disse, então espere. Na tradição indiana, a gente pegar o pé de uma pessoa com um gesto de grande respeito. Normalmente estão descalços, os gurus. Eu então, na atitude de gratidão, toquei dos pés e olhei para ele e ele sorriu. Daí a dias, amigos convidaram-me para interromper o período, já tinham conhecido ele, e viajar para conhecer a cidade de Madame Blavatsky. E nesse dia o Sai Baba passa para atender a multidão, mais de 5.000 pessoas, e perguntou assim, quando viaja? Eu disse, amanhã. Não, eram 5 dias. Eu admirei-me da memória deste homem, porque eram milhares de pessoas que se revezavam de todos os países possíveis, aviões especiais da Argentina, da Itália, da Alemanha. Ele disse, venha para a entrevista. Era como se fosse o Papa na Praça São Pedro. Exatamente, guardadas as proporções. Era no ashram, telhados enormes, e então homens de um lado, mulheres do outro. Nós fomos à entrevista, éramos 16 pessoas. Ele me chamou e eu sentei ao lado, ele num trono, conforme o hábito da Índia. E então ele me fez uma pergunta curiosa. Tu crês que eu sou Deus? Eu tive um choque, eu chamei o intérprete. Ele vai ver que não entendi a pergunta. E disse, traduza para ele, por favor. Ele disse, Swami, eu sou ocidental. E tenho na minha cultura que um homem não pode ser Deus. E Deus não é um homem. Eu tenho que ser honesto com o senhor. Eu não acredito. Eu acredito nos seus poderes paranormais e que o senhor é um Deus em D minúsculo, conforme os deuses do panteão de todos os povos. Ele disse, muito bem. E o que é que você quer de mim? Cada pessoa pediu uma coisa estranha, um pediu um anel, outro pediu um relógio, que ele fazia na hora, assim, diante dos nossos olhos. E ainda era quente, a gente pegava o metal quente. Por exemplo, o relógio não tinha marca de fabricação, o que era algo estranho. E eu acompanhava, eu estava sentado aqui ao pé. A manga da túnica dele era larga, eu podia ver o braço desnudo. A roupa também era muito fina, apenas um traje, imitando uma cueca indiana para tapar o órgão e nada mais.
e era quase transparente. Era impossível que tivesse aquilo no corpo. Eu ao lado, 10 horas da manhã. Então ele perguntou a mim, o que é que você quer? Eu disse, olha, Sam, não quero nada. Eu sou muito feliz, não quero nada. O que deseja de mim? Eu disse, nada, Swami. Ele disse assim, o coração, como vai? Aí é que eu me lembrei do problema. Curiosamente, as evocações que o senhor fez para... Impressionante. Ele pôs o dedo, apertou de tal forma que eu senti a dor do músculo. E então ele disse 3 vezes no dialeto local, que mais tarde interpretei ser a evocação do nome de Deus, e sorriu para mim. A partir daquele dia, eu não tive jamais nenhuma dor cordial, nem pré-cordial. Um líder espiritual que diz ser a reencarnação de um santo muçulmano vem ganhando notoriedade e cada vez mais adeptos em todo o mundo. Ele afirma que a sua missão aqui na Terra é ensinar a linguagem do amor. Quem é este homem? De onde ele vem? Nós estamos falando de Sai Baba. Sai, em sânscrito, quer dizer mãe. Baba quer dizer pai. Satya Sai Baba, ou Sai Baba, como é mais conhecido em todo o mundo, representa mais do que isso para seus milhões de seguidores. Filho de uma família humilde, Sai Baba nasceu em 23 de novembro de 1926 em uma pequena aldeia no sul da Índia. Ele mesmo adotou o nome de Sai Baba, por se considerar a reencarnação de Sai Baba de Shirdi, um santo muçulmano que possui muitos devotos na Índia. A lenda diz que o santo, antes de morrer, teria profetizado a sua volta no corpo de um jovem de pele escura que aos 14 anos começaria a demonstrar os seus poderes. Desde então, Sai Baba passou a reunir milhares de pessoas na porta de sua casa para ver seus milagres e ouvir sua mensagem. Os indianos acreditam ainda que Sai Baba corresponde à profecia do Mahabharata, a antiga escritura hindu que descreve a vinda de um avatar para salvar a humanidade. Dizem que ele seria capaz de levitar e materializar qualquer coisa, e que o vibhuti, as cinzas que saem de sua mão, teria o poder de curar qualquer doença. Mas o que é um avatar? Eu estive na Índia, tive o prazer de conhecer o que nós podemos dizer que seja um avatar materializado, um avatar atual, um avatar da nova era, que é Satya Sai Baba. Satya Sai Baba é uma figura fantástica, uma figura que atingiu um plano de evolução maior, que na Kabbalah nós chamamos um plano de astral sutil, ou seja, ele tem contato direto com um plano muito mais elevado do que o plano comum que nós conhecemos. É uma pessoa que vive uma vida comum no sentido físico, porque o avatar ele não está aqui para espantar, ele está para ensinar. É justamente esse caminho que Sai Baba segue, o caminho do ensino, o caminho da autorrealização, do autoconhecimento. O professor Hermógenes, tradutor dos livros de Sai Baba no Brasil, dá a sua opinião. Sai Baba, para milhões de seres humanos em todo o mundo, é o avatar deste momento de agonia da Terra. Ele diz também, ele se proclama como um ser humano que é Deus. Ou seja, ele nasceu como ser humano, confirmando o que Krishna, 5.000 anos, tinha dito, que desde que a humanidade chegasse a um grau de perturbação como atual, ele, Deus, se manifestaria como ser humano para reconduzir a humanidade à salvação. A Índia, repleta de mitologias e mistérios, tem 800 milhões de habitantes, 5 vezes mais do que o Brasil, mas numa área 2 vezes menor. Com todos os seus contrastes, o povo divide o cotidiano com o sagrado e o religioso. Mas Sai Baba não é visto simplesmente como mais um guru ou um milagreiro como tantos na Índia. Sua importância principal é como educador. Ele criou escolas e hospitais modelos. Seu método educacional, adotado pelo governo, transformou sua universidade em uma das melhores do país. Então, Sai Baba é mais do que o homem dos milagres. Sai Baba, eu não gostaria que ele aparecesse como milagreiro. Ele faz milagres fantásticos. Mas o principal é o trabalho do educador. Ele veio salvar a humanidade através da educação dos valores humanos. Hermógenes, que esteve pessoalmente com o Avatar, fala de coisas impressionantes. Desta vez, primeiro encontro com ele,
Eu levava já um exemplar do livro O Homem dos Milagres, que eu tinha traduzido. Dei para ele. Ele então pegou o livro na minha mão, olhou, deu um sorriso de aprovação, pediu a caneta e escreveu "With Love", com amor, e me devolveu. Foi numa dessas nossas entrevistas que ele fez um movimento com a mão e, de repente, pendura-se da mão dele uma espécie de terço, um rosário, que é chamado na Índia Japamala. E, segurando aquilo, olhou, minha esposa estava atrás de alguém. Ele segurou e alguém disse: "É para você, Maria." Ele disse, Baba disse: "Maria, Maria, Maria." Foi lá, levantou-se da cadeira e colocou no pescoço dela. Imagine a alegria que ela teve. E o que dizer deste retrato materializado por Sai Baba? O retrato de Jesus, que nós vemos que é interessantíssimo, foi uma materialização que Sai Baba executou numa máquina sem filme de um senhor inglês, que foi passar um Natal na Índia e estava meio triste. E Sai Baba perguntou: "Mas por que você está triste?" Ele falou: "Não sei, eu talvez não sinta a presença crística aqui." E ele estava com uma máquina pendurada no pescoço sem filme. Então Sai Baba deu só um sorriso e não disse nada. Quando esse inglês voltou para Londres, que ele foi mexendo, a máquina tinha um filme materializado e todo o filme era composto desse rosto. Será mesmo uma fotografia do rosto de Jesus? Eu acho que é uma reprodução de uma imagem de Jesus Cristo, mas que eu acho que não foi tirada numa foto original do Jesus Cristo. Eu, por exemplo, não acredito que seja uma verdadeira foto de Jesus Cristo. Mas que está muito bem feito, que o 3x4 está perfeito. Você jura que é uma fotografia? Está. Olhando sem uma análise mais profunda, eu diria que está perfeito. A atriz Ítala Nandi, que produziu e dirigiu um vídeo sobre a Índia, também esteve com Sai Baba. O que tem de interessante com relação ao Sai Baba, além dele ser um ser místico de grande valor, de grande poder, ele tem o maior ensemble educacional da Índia. Ele é o avatar da educação. Ele tem 4 universidades, mais de 1.400 escolas secundárias e mais de 400 e tantas escolas para integrar professores ao método educacional dele, porque ele é que faz os livros, ele que cria o método educacional dele. Ele segura o mundo na mão, né? Então ele roda o mundo nessa mão e com essa mão ele pega no espaço as coisas que ele quer. Um avatar, um educador, um homem capaz de reunir pessoas de todas as crenças porque acredita que só há uma religião, a religião do amor. Não há explicações. O que fica é a palavra dos seus devotos. O que mudou na minha vida de 90 para cá, quando eu estive lá, é que eu passei também, apareceu uma outra coisa na minha vida, que não é só ser atriz e diretora e autora, que eu também sou, e produtora, apareceu o lado, desenvolveu-se o lado do ensinamento, né? Nunca imaginava que eu pudesse ter esse lado na minha personalidade, que exige uma paciência e uma generosidade muito grande, uma reformulação do ego, né? Eu sou muito diferente da Ítala que eu conheci antes dessa passagem. Eu era muito tensa, eu era uma pessoa muito egocêntrica. E hoje em dia eu aceito as coisas, elas vêm, eu me sinto muito bem, muito feliz. Nunca me senti tão feliz na minha vida. Não adianta querer interpretar Sai Baba. Ele disse mesmo: ninguém procure me entender, porque não vai entender. Não vai entender. Eu vi pessoas que no meu conceito, no meu julgamento, eram pessoas que não mereciam, receberam mimos de Sai Baba. Outras que se dedicam tremendamente a ele, castigadas. Isto recomenda a mim maior respeito a ele, maior admiração, porque ele escapa aos limites da minha pobre lógica.